Oi, boa noite a todos. Já depois da quinta tentativa de hoje, nós vamos tentar fazer a live e espero que dê tudo certo dessa vez, que você possa fazer parte da nossa live aqui através da Bíblia. Uma tentativa aqui é para caminhar através da Bíblia, ler um capítulo por dia e estudar um pouco junto. Nós estamos indo pelo livro de Gálatas agora e você pode ver o Gálatas capítulo 1 e capítulo 2 aqui na página. Nós vamos estudar o capítulo 3 hoje e espero que o vídeo esteja de uma qualidade boa, o áudio seja uma qualidade boa, que você possa me ver e ouvir bem agora. Mas dá um pouco de nervoso quando os computadores não funcionam direito, principalmente quando você trabalha com computador o tempo todo. Mas vai dar tudo certo, tá tudo indo muito bem por aqui. Espero que seja tudo indo muito bem com vocês aí no Brasil também, e em Joinville principalmente, com a família toda. Estamos orando por vocês e que tudo esteja bem com esse Covid-19 que está afetando todos nós. Mas nós vamos estudar o livro de Gálatas agora, o capítulo 3, e até aqui no livro de Gálatas o apóstolo Paulo meio que tenta fazer uma referência ao Antigo Testamento. O que nós vemos até o capítulo 3 é que Paulo já esteve nessa cidade e já pregou a palavra de Deus, da graça de Deus para as pessoas na Galícia, e assim que ele saiu da cidade, um gospel que não verdadeiro começou a entrar na igreja. Essa tentativa dos judeus de querer modificar a mensagem da graça de Deus, e ao invés de falar sobre que você é salvo pela graça, o que eles queriam que as pessoas fizessem, eles se tornassem judeus primeiro, depois se tornassem cristãos. Então, e através disso, o que eles queriam mesmo era que acontecesse uma circuncisão dos gentios para se tornarem judeus primeiramente. Então, Paulo vai até Jerusalém, ele conversa com o Pedro e João e Tiago, e eles meio que põem o selo, a estampa de que Paulo está pregando a palavra de Deus corretamente no ministério dele. E a partir daí Paulo volta e manda essa carta para eles, tentando acabar com essa falso ensinamento que está abalando a igreja. E vamos começar hoje em capítulo 3, e ele começa dizendo: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Primeiro, que eu acho engraçado que Paulo começa dizendo: deixa-me perguntar apenas uma coisa. E daí, a partir daí, ele pergunta 4. Então, ele quer fazer uma pergunta, e o que ele está tentando fazer aqui é fazer uma pergunta e tentar fazer um diferenciamento entre a lei e o que ele está ensinando, que é a graça. E como ele começa perguntando se vocês receberam o Espírito por obediência à lei ou porque creram na mensagem que ouviram. E isso é para tentar mexer no coração das pessoas, para eles entenderem que eles tentaram viver pela lei, eles tentaram obedecer à lei, mas a lei, eles nunca conseguiam sentir a paz e a graça de Deus através de seguir os mandamentos da Escritura. E então, para eles entenderem novamente que eles aceitaram Jesus Cristo porque eles ouviram a mensagem. E daí ele fala: será que vocês perderam o juízo, tendo começado no Espírito Santo, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços?
Isso aqui é a realidade que muitos cristãos vivem, que eles começam um relacionamento com Deus e através da graça de Deus, e a partir desse momento eles passam de acreditar somente na graça de Deus, mas eles acreditam que eles têm que fazer alguma coisa para poder pagar de novo a Deus pela graça que eles receberam no começo. Então, é uma coisa assim que não faz muito sentido, que ele pergunta se vocês procuraram, se vocês começaram pela graça, por que não continuam pela graça? Se vocês não conseguiam ser perfeitos obedecendo a lei, por que vocês acham que vocês podem se tornar perfeito agora, depois que aceitar a graça de Deus? É uma loucura de você tentar fazer isso. É por isso que ele pergunta se vocês perderam o juízo, se vocês se tornaram loucos achando que vocês aceitaram a graça de Deus para ser salvos, mas agora para continuar seguindo a Deus, não é mais somente a graça de Deus, mas é o seu trabalho que faz você continuar nessa graça. E ele fala, será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? Você tem que entender que muitas dessas pessoas que começaram a seguir a Cristo naquele momento, eles perderam o relacionamento com os familiares, eles perderam o relacionamento com as pessoas próprias, muitos perderam a maneira de fazer do trabalho, do ganha-pão. E eles falaram, todo esse sofrimento que vocês passaram para seguir a Deus pela graça de Deus, será que vocês passaram esses sofrimentos à toa? Ele falou, claro que não foi à toa, tem um propósito nisso. Ele fala, volta a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Então ele quer lembrar eles realmente que eles não têm um relacionamento com Deus por causa da mensagem, porque ele está acontecendo. Eles têm um relacionamento com Deus pela mensagem que eles ouviram, não por seguirem muitas leis. Ele fala, da mesma forma, Abraão creu em Deus e foi assim considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse, todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Rapidamente aqui, o que ele está falando é o que nós falamos um pouco na live de ontem, que o Antigo Testamento e as leis do Antigo Testamento que Abraão recebeu, que os descendentes de Abraão receberam, que eles não foram justificados com Deus através de seguirem os mandamentos, seguirem as leis, mas eles são justificados pela fé em Deus. E da mesma maneira que eles eram justificados pela fé em Deus, você hoje é justificado pela fé em Deus. Então esses judeus que estão dizendo que você tem que seguir os rituais e as leis, dizendo para os gentios que você tem que se tornar um judeu primeiro para daí seguir a Deus, eles não entendem que para eles seguirem a Deus, para Abraão seguir a Deus, para os outros judeus do passado, do Antigo Testamento, para eles seguirem a Deus, eles seguiam a Deus e obedeciam a Deus através da fé. E eles eram justificados com Deus através da fé que eles tinham em Deus, não através de seguirem os mandamentos. Tanto que existe no Antigo Testamento seguidores de Deus que não são nascidos judeus. Eles são gentios, mas eles se tornaram seguidores de Deus, não porque eles se tornaram judeus, mas porque eles botaram a fé deles em Deus. Ele fala, contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas.
Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Uma comparação aqui linda que Paulo está fazendo nessa passagem entre 10 e 12. Ele fala que a gente que tenta ser justificado pela lei por seguirem as leis, ele fala que é uma maldição, que é maldito que não se mantiver obediente a tudo que está escrito na lei. O que ele quer dizer é que se você, para você seguir a lei, se você não obedecer somente uma, se você perder uma lei só, você erra em todas. E é uma maldição em você se você não conseguir manter todas elas. E daí ele compara com Deus, com Jesus na cruz, que ele fala que é uma maldição naquele que for pendurado numa madeira. No versículo 13, maldito todo aquele que é pendurado numa madeira. Que nós, tentando seguir as leis, nós temos uma maldição em nós. Mas Deus tomou uma maldição, Jesus tomou uma maldição nele mesmo, para nós não continuar sendo amaldiçoados. É uma coisa muito linda de ver o que Jesus se tornou, que ele se tornou uma maldição para nós não ser amaldiçoados mais. Você fala, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, porque recebemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Deixa eu parar aqui por um momento, porque o nome dessas séries que a gente está fazendo é Através da Bíblia. E a gente vai ler através da Bíblia, mas a gente vai tentar viver a nossa vida através da Bíblia também. E aqui ele apresenta um exemplo de vida diária, que ninguém pode anular ou fazer acréscimo a uma aliança irrevogável. Ele vai explicar o que é essa aliança aqui no momento, mas a gente não pode fazer mais nada do que o Jesus já fez por nós. A gente não pode acrescentar em nada ao que Jesus fez na cruz. Que não existe mais uma lei, não existe um mandamento maior, não existe uma outra maneira de entrar num relacionamento com Jesus Cristo, de entrar num relacionamento com Deus, de viver a nossa vida, a não ser através da fé, que não dá nada para tirar disso ou adicionar isso. Que a graça de Deus é irrenegociável, irrevogável. Fala, pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. É isso que quero dizer. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. O que ele está falando aqui, ele está falando da ideia de Deus fez uma promessa para Abraão e não tinha um intermediário para fazer essa promessa. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão não tem um lado que Abraão, é um contrato que Deus fez com Abraão e é um contrato sem pedir nada em retorno. Então ele fez uma promessa que através de Abraão, ao descendente de Abraão, ele ia ter um descendente que iria nos livrar da lei. E esse descendente é Cristo. E a gente vê que depois de 1500 anos, praticamente, da época de Abraão, que Cristo entra nisso, mais de 430 anos de eles tentando viver pela lei, 430 anos depois de Abraão, que as leis tinham, que eles estão tentando viver, que isso não anula, que as leis não anularam a promessa que ele fez a Abraão. É uma promessa, a primeira promessa de Deus continua, a segunda promessa que ele fez através da lei não revoca a primeira. Mas aí ele faz essa pergunta,
em versículo 19, qual era então o propósito da lei. E é isso que Paulo está tentando fazer no capítulo todo, é fazer nós entender qual foi a promessa da lei, por que existia a lei, e qual é a comparação entre a lei e a graça de Deus. Ele fala, qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue ao mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Então, o que ele está falando? Qual é o propósito da lei? O propósito da lei é uma promessa para mostrar às pessoas seus pecados. Quando Deus introduziu as leis e deu as leis às pessoas, não era uma maneira de livrar eles dos pecados, mas era uma maneira de mostrar às pessoas os pecados das pessoas. E a lei que existia há anos atrás é uma lei que existe até hoje. E a lei, o objetivo da lei até hoje é para mostrar para nós os nossos pecados. Honre o pai e a mãe. Não é uma maneira de dizer, não, que você pode, com 100% das vezes, honrar o seu pai e sua mãe. Que você vai quebrar essa lei. Que não roube, não mate. Essas leis que existiam, os 10 mandamentos principalmente, mas os números de leis que existiam não é com o objetivo para a gente completar essas leis e sentir bem sobre nós mesmos, mas o objetivo das leis eram para mostrar a nossa necessidade de um Salvador, para mostrar o nosso pecado e como a gente não consegue complementar e consegue obedecer a todos esses mandamentos. E ele fala aqui mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido, que a lei foi completada quando Jesus Cristo veio. Por meio de anjos, a lei foi entregue ao mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Aqui ele está falando o que eu falei um pouquinho antes, que as leis tinha um mediador das leis, entre as leis e Deus, e um anjo que era um mediador entre as leis que Deus deu para nós e a Deus. E quando ele fala, porque Deus fala, obedeçam essas leis. Quando você não obedece, ele deu as leis e espera de nós para obedecer as leis. Quando ele fez a promessa a Abraão, não precisa do mediador, porque Deus não esperava nada de Abraão como resposta à promessa que ele fez para ele. Então ele fez a promessa, e Deus é um só, então ele fez a promessa e ele vai seguir forte e a gente vai receber a promessa dele. Fala, existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nossa vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, o que cremos, recebemos a promessa de liberação apenas pela fé em Cristo. A única maneira que nós recebemos a liberação é pela nossa fé em Cristo e não pela lei. Os últimos 4 ou 6 versículos dessa passagem falam: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus e agora pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Eu adoro essa parte final aqui do capítulo 3, que ele fala que somos todos filhos.
E nós somos todos filhos, nós somos todos adotados pelo amor de Deus. Nós somos adotados como filhos de Deus. Mas eu adoro como o versículo 28 fala: não há mais judeu, nem gentio, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E uma coisa aqui que eu acho interessante desse versículo, porque nós vivemos num mundo de muito conflito quando vem sobre essa ideia de homem e mulher e o feminismo moderno de hoje diz que a mulher, que a Bíblia fala que a mulher é menor do que o homem está acima da mulher, e que muitos têm um problema, por exemplo, com Efésios, capítulo 5, quando Paulo mesmo fala sobre as mulheres a seguir a liderança, a obedecer aos seus maridos, que Deus colocou o marido sobre a mulher. E como a Bíblia fala que o homem é melhor que a mulher, e aqui Paulo claramente fala que pela graça de Deus, quando nós aceitamos a Cristo pelo amor por fé em Cristo, quando não existe mais judeu nem gentio, não existe escravo nem livre, não existe homem nem mulher, porque somos todos iguais. E uma coisa que é importante entender, que a Escritura, que a Bíblia fala isso, que o homem e a mulher são todos iguais perante a Deus. Então uma coisa que muitos perguntam, se Deus fala que o homem e a mulher são todos iguais perante a Deus, por que Deus fala então para a mulher para obedecer ao marido, para a esposa obedecer ao esposo, porque ele está em liderança sobre ela? Isso não significa que a mulher seja menor ou de menos valor do que o marido. Essas são diferentes maneiras da nossa vida, e uma hierarquia que nós vivemos como a nossa vida. Por exemplo, se não existe mulher e homem, não existe a diferença entre eles, não existe, vamos dizer, com as crianças. Um jovem de 15 anos aceita Cristo, ele não existe diferença, para Deus não existe uma diferença dele, de um senhor de 60 anos, de uma mulher de 60 anos, ou de uma jovem de 15 anos. Mas da mesma maneira que Deus fala para esse jovem de 15 anos para respeitar e obedecer aos pais, ele não quer dizer que você tem menos valor do que os seus pais. Ele tá dizendo que na sua função como filho, você tem que respeitar o seu pai. Da mesma maneira que ele fala para a mulher que na sua função como esposa, para você obedecer ao seu marido. Da mesma maneira que o marido, ele fala para o marido que a função do marido é para amar a esposa e liderar a esposa da mesma maneira que Deus amou e liderou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Imagina o marido hoje que ama a sua esposa a ponto de se dar a própria vida dele por você. Eu acredito que toda mulher gostaria de ter um marido dessa maneira, que amasse tanto que ao ponto de dar a própria vida dele por ela. Então essas são funções que nós temos na nossa vida, da mesma maneira que Deus deu funções na igreja, que nós somos todos iguais perante a Deus, mas alguns na igreja ele deu função de pastor, a outros deu função de um diácono, a outros deu uma função como um membro, como um voluntário. Nós todos não somos diferentes, mais especiais ou menos especiais do que um outro, mas nós temos funções diferentes nesse reino. Então, quando Paulo fala e termina com isso, ele fala que nós não obedecemos leis, nós obedecemos a fé e a graça de Deus, nós seguimos Jesus pela nossa fé, através da graça de Cristo que morreu pela cruz, e sendo filhos e filhas de Deus, nós somos todos os mesmos. Da mesma maneira que nós somos todos os mesmos, nós temos diferentes funções que nós exercemos na nossa sociedade. E Deus botou claramente uma maneira para nós agirmos uns com os outros. Então, essas são a minha mensagem para hoje. Eu, infelizmente, eu não consigo ver nenhum comentário. Agora eu vejo que o pai e a mãe estão aqui, que Vitória estava conectada. Eu não vejo, por enquanto, mais ninguém, mas está bem difícil de ver por aqui.
Mas obrigado por estar aqui comigo hoje à noite. Eu vou postar essa mensagem no YouTube daqui a pouco e mandar para o WhatsApp para vocês poderem mandar para os seus amigos também. Mas eu vou orar, continuo orando pelo Brasil, pelo mundo todo, com esse Covid-19 que está mudando as vidas literalmente pelo mundo todo. E se você tiver um pedido de oração especial, pode pôr no comentário, eu vejo isso daqui a pouco e oro por você. Ou se você quiser mandar uma mensagem para mim pessoalmente, eu falo em inglês já aqui, ó. Manda uma mensagem, eu adoraria orar com você e conversar com você de uma maneira mais separada. Mas eu vou orar. Obrigado por estar aqui, Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a sua palavra. E, Senhor, eu peço que através da sua palavra que você mude as nossas vidas, que nós seguimos a você, Senhor, que nós não tentamos a partir do momento que nós aceitamos você através da fé, que nós não passamos a viver nossas vidas pelo nosso trabalho, mas sim por nossa fé em você, Senhor. E, Senhor, eu peço que o Senhor esteja conosco durante esse tempo difícil que todos nós estamos passando, e que o Senhor abençoe ao Brasil, aos líderes do Brasil, às pessoas do Brasil, que o Senhor dê paz e graça para eles nesse momento. E, Senhor, eu peço que pelo seu amor, Senhor, que nós vamos ver uma transformação das pessoas em Joinville, em Santa Catarina e pelo Brasil também. Que esse momento de dificuldade que o país está passando agora e que o mundo está passando, que vidas vão ser transformadas e que pessoas vão pôr a fé deles em você, e não nos bens, e não no trabalho deles, e não na bondade deles, mas sim na sua graça e no que você fez na cruz por eles. Senhor, nós te amamos e te louvamos. Eu peço uma bênção em todos nós, assim da maneira que nós tentamos seguir você a todo dia. Nós te amamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.